Saudações, Dux e duquesas tricolores. Eita, ó, apareceu alguma coisa pra você não. Aqui que fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de o que eu não falei sobre o jogo contra o Argentino Júnior. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Só quero deixar claro aqui logo no início do vídeo que eu vou fazer mais um vídeo falando sobre o que aconteceu também no Maracanã, mas eu vou fazer isso daí numa outra situação que é mais sobre as polêmicas, né? As polêmicas dos argentinos. Então, a gente tem que falar, né? Eu vou também citar o próprio caso do que aconteceu contra o Corinthians. Então, é interessante a gente falar sobre isso depois, mas eu não quero me estabelecer agora sobre isso. Dito isso, já que está falando sobre futebol, vamos falar sobre Cano e Ganso. Muito abaixo, mas muito abaixo do que eles apresentam normalmente. Eu falei pra você o seguinte: o Cano tem que jogar sozinho. Ele não tem que ter ninguém pra ir perto dele. O Cano, ele faz gol quando ele tá sozinho. Eu já fiz um vídeo com vocês relatando tudo aquilo dali. Falando sobre como que o Cano joga um futebol muito bom, como que o Cano pode ser decisor. Eu falei pra vocês, a pergunta que fiz é: precisamos do Cano? Não. De um lado não, mas de outro sim. A gente às vezes vai precisar do Cano. Mas como que o Cano ele fica bom? Ele fica bom quando não tem ninguém perto dele. Quando tem alguém perto dele, ele fica ruim. A melhor coisa pra ele é isolar ele. Diversas vezes o Diniz colocava ele próximo de algum outro jogador. Isso serviu pra alguma coisa? Não. E o Ganso é a mesma coisa. O Ganso é um cara pra armar o time inteiro. O que eu tô falando desses dois é um erro de função. O Cano não pode ficar com ninguém perto e o Ganso tem que ficar perto da bola para a bola poder evoluir. A primeira vez que o Ganso ficou perto da bola, a gente meteu gol com o Samuel Xavier. Demorou, teve que demorar tempos e tempos, mas teve que demorar. Gente, não é assim que funciona o futebol não, cara. A gente tem que entender somente como é que o jogador se sente mais confortável. E não a questão justamente de que, é isso que o Diniz mandou, faz isso. Não é assim que funciona. Entende? Falando dele também, né, o glorioso Fábio. Sinceramente mesmo, se a gente pode falar que a gente não perdeu esse jogo, ele não foi desclassificado, a gente tem que colocar conta no Fábio. Tanto pelo jogo de ida quanto pelo jogo de volta. Fábio pra mim é um cara que sinceramente mesmo merece de tudo. Tudo, tudo. Parabéns ao Fábio. Cara, o Fábio é excelente, o Fábio é sensacional, o Fábio... E no jogo em si, ele foi um elemento, já que teve muito pouco chute dos caras, foi um elemento que diversas vezes eu fiquei olhando pra ele, diversas vezes ele falou assim: gente, a gente tem que fazer alguma coisa. Sabe, era um elemento de que, a gente tem que se mexer. O Nino é o capitão do time, que provavelmente ele deve ter a voz mais ativa dentro ali. Agora, o Fábio, ele é um cara que também sabe fazer isso. E às vezes a melhor situação de um goleiro não é apenas agarrar, mas simplesmente proporcionar somente esse tipo de situação. De falar assim: cara, a gente tá mal, a gente precisa melhorar, a gente precisa fazer tal coisa, porque a gente precisa fazer pra ontem. E o Fábio fez isso. Tirar um pouco da inércia dos jogadores. E esse foi o Fábio do jogo. Nino e Felipe Melo. Nino, excepcional jogador. Realmente o melhor jogador do Fluminense. Um dos melhores jogadores do Fluminense. E Felipe Melo, que na minha concepção não tá muito atrás disso não. Felipe Melo foi excepcional como jogador. Tanto que
Tanto que ele era a minha terceira escolha para melhor do jogo. A minha primeira era o Samuel Xavier, a segunda era o John Kennedy e a terceira era Felipe Melo. Só para você ter uma noção. E diversas vezes o Felipe Melo falando para agir. E o time do Fluminense parece que não entendia isso. Se a gente pode falar que, sobre os dois, é sobre esse erro de comunicação do time inteiro. Que é evidenciado quando a gente vê que Nino e Felipe Melo estão armando o jogo. Nino e Felipe Melo não nasceram para armar jogo nenhum. Nem do Fluminense. Para você ter uma noção, tinha 21 jogadores numa parte do campo. Você tem noção disso? Diversas vezes ele ficou com 21 jogadores numa parte do campo. Cara, isso é absurdo isso. Isso não pode acontecer. Dito isso, antes de a gente falar mais sobre esse tema, se inscreve no canal, faça o trilho para você que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais da descrição desse vídeo, de todos os dias 10, 12 e 20 horas. Clique na tela e vamos falar mais sobre o que eu não falei. Arias e Keno, muito abaixo. O Arias nem tanto, o Arias estava bem, mas o Keno estava muito abaixo. E novamente evidencia que o Keno talvez não seja um cara legal. Sabe, eu acho que o Keno ele pode ajudar muito mais jogando na reserva. Entrando ali. No próprio Atlético Mineiro, quando ele iniciava o jogo, ele era ruim. Mas quando ele jogava, ele entrava no jogo, ele era bom. Então é importante dizer sobre isso. O Arias e o Keno é importante para o Fluminense. E espero que realmente eles possam ajudar muito o Fluminense a se tornar campeão da Libertadores. Se a gente pode falar de um cara que está ajudando muito o Fluminense, que ajudou contra o Palmeiras e também ajudou contra os Argentinos em casa, é o John Kennedy. É o cara que evidencia justamente tudo aquilo que a gente fala. Eu também poderia falar aqui do próprio Danielzinho. Que novamente, parte de Danielzinho, John Kennedy foi para ataque e fez o gol. O que eu tô falando do Danielzinho? O que eu tô falando sobre ele e o Ganso? Eu falo. Diversas vezes eu falo sobre isso. O Diniz está tratando muito mal esses jogadores. Está tratando muito mal o John Kennedy. Está tratando muito mal o Danielzinho. Isso eu não tô gostando. Pra mim, dois fantásticos jogadores que merecem sim uma oportunidade. Tira um pouquinho o Ganso, deixa o Ganso esparecer um pouco, vai falar assim, ó, você é o cara que é o 10 do time, só que, cara, você não tá jogando como 10. Desculpe. Eu sempre falo o seguinte, que a melhor situação para você criar um bom clima lá dentro é sempre mostrar que um outro pode assumir sua posição. E aí você realmente fala assim, cara, eu tô preocupado, cara, que amanhã pode não ser eu que tá entrando aqui. E os jogadores querem jogar. Todos os jogos. É assim que eles fazem. Então, para mim, John Kennedy e Danielzinho hoje são titulares nos lugares de Keno e Ganso. Na minha concepção. E por último, Fernando Diniz, que foi o antro do ódio que o torcedor teve contra o time do Fluminense. Eu não entendi. Eu acho que às vezes o jogador tem que ter personalidade. E tem que ir lá. Claro que a gente pode também afirmar que a própria ação do Fluminense proibiu muitos ataques do próprio Argentino Júnior, que atacou muito no primeiro jogo. Então a gente tem essa, né? Assim, de um lado, a gente tem uma formação que não funciona bem pro Fluminense, e do outro a gente tem uma negação de ação do próprio Argentino Júnior. E é muito estranho a gente poder avaliar bem o Diniz por conta disso. O Diniz estava certo, o Diniz estava errado. É muito da visão que a gente tem. Dito isso, de todos os jogadores, para mim, são maravilhosos. Parabéns ao Fluminense. E merecemos sim passar de fase. Iremos pegar o Olímpia ou o Flamengo, provavelmente o Flamengo.
Então a gente tem que sempre. Cara, eu sempre falo o seguinte: minha orientanda, que era minha chefe, né? A orientanda é chefe, falava muito sobre isso, cara. Eles têm sempre que esperar pro pior. E o pior é o Flamengo. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o trilho pra você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais de questão de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, saltos tricolores.